que a máxima de Descartes tem a ver com a maneira como nós nos vemos de uma maneira errada durante séculos? Qual é a sua frase? Penso, logo existo. Ele queria descobrir qual era a maneira que ele poderia entender a sua existência. Então ele se colocou no lugar dos pensamentos. E nós, durante muito tempo, nos colocamos no lugar dos nossos pensamentos. Nós nos identificamos com os pensamentos que temos. Os pensamentos que temos, nós temos eles por causa de crenças que nos foram colocadas através das nossas heranças transgeracionais. E talvez também pelos condicionamentos que nós tivemos durante a infância. Essas crenças criam, sim, os nossos pensamentos. E isso não é verdade. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos a consciência que observa eles. O que isso faz de diferente? O que isso traz de mudança no nosso entendimento a respeito de nós mesmos? Nós podemos, sim, mudar os pensamentos que temos, nós não somos eles. Nós podemos mudar os pensamentos que somos a qualquer momento, observando. Então nós queremos muitas vezes muitas coisas e nós não conseguimos essas coisas. Nós não acreditamos que vamos conseguir, nós não acreditamos que nós somos bons o suficiente, nós não acreditamos que nós somos merecedores. Por quê? Porque nós pensamos a respeito disso. Porque nós fomos condicionados desde a infância a entender que nós não estamos no nível de receber aquilo que talvez nós desejamos. E os nossos pensamentos, de acordo com as nossas crenças, eles vão, sim, trazendo sempre para nós a mesma ideia, a mesma historinha. Qual é a historinha que você conta para você desde que você se conhece por gente? Qual a historinha que seus pais colocaram para você desde que você era criança? Você não é bom o suficiente? Você é desleixado? Você não dá conta? O que ficou gravado para você? Porque você nasceu sendo todas as possibilidades. Toda criança nasce sendo todas as potencialidades. E ela é autêntica. Tanto que basta você ver uma criança pequena, quando ela tem raiva, ela demonstra essa raiva. Quando ela tem alegria, ela demonstra essa alegria. E ela vive naquele estado de onda teta, no estado da imaginação. Ela imagina amigos fictícios e ela conversa com esses amigos, ela toma café numa xicrinha de plástico e ela acha que ela está tomando café. Isso tudo faz com que a criança vá criando coisas. Mas o que acontece durante essa fase da infância? A criança, ela é o animal que necessita de mais cuidado desde pequeno. E quando ela recebe um colo, que não é aquele colo que ela gostaria de ter, que ela sente que aquele colo é um colo apressado, que é um colo que ela está atrapalhando, ela não vai só olhando aquilo que acontece com ela, ela vai percebendo. E como ela percebe isso, ela vai criando crenças a seu respeito. Como, por exemplo, se a mãe dá um colo apressado, se a mãe tem outras coisas para fazer e diz, ai, agora fica aí que daqui a pouco eu vou te olhar, ela vai se sentindo rejeitada, ela vai se sentindo deixada de lado. E ela vai entendendo que ela não é, sendo como ela não é aceita. Então que ela precisa, de alguma maneira, mudar essa perspectiva a seu respeito. E ela precisa sim ser aceita. Para isso, ela vai criando o apego afetivo. Para quê? Para que ela seja aceita na casa em que ela está. Isso faz com que criem-se crenças ao seu respeito. Essas crenças vão fazer com que ela faça o quê? Ela vá criando pensamentos de acordo com essas crenças. As crenças criam pensamentos, que criam sentimentos, que levam à ação de acordo com esse sentimento. Essa ação vai criar novas crenças que são repetidas e que trazem pensamentos repetidos e que trazem sentimentos repetidos. Então, se você tem repetições na sua vida, essas repetições, e principalmente repetições de coisas que você não quer, essas repetições, elas são a base de você olhar para isso e entender que elas são crenças que foram condicionadas em você. E a partir do momento em que você começa a tomar consciência dessas repetições e a olhar para esses pensamentos, questionar o pensamento.
Um pensamento a meu respeito? Será que esse pensamento que eu tenho a meu respeito, tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não dou conta, será que isso realmente é verdadeiro? Será que isso é verdadeiro sempre ou será que isso é verdadeiro só em algumas situações? Porque geralmente nós temos um modus operandi. Se nós achamos que nós não somos bons o suficiente em uma área, nós achamos que nós não somos bons o suficiente em outra, em outra e em outra. Então nós vamos tendo relacionamentos que não são legais, vamos tendo problemas financeiros que nós não gostaríamos de ter, vamos tendo problema de saúde. Isso tudo vem sempre de um único pensamento. Esse pensamento ele vai se desdobrando dentro do nosso cérebro. Ele vai se desdobrando e ele cria então o que a gente chama de assunto. Existe um assunto agora, uma historinha rodando no meu cérebro. Essa historinha ela pode criar um conflito. E esse conflito vai ser um conflito com alguém com quem eu tenho uma relação muito próxima. Esse conflito acontece por quê? Porque essa pessoa é meu espelho. Então é um conflito que eu tenho comigo mesmo. E essa pessoa que é o meu espelho, ela vai trazer para mim, espelhado, o conflito que eu tenho comigo e que eu não consigo ver em mim. Isso faz com que aconteça o quê? Depois disso, se isso não for olhado com consciência, começa-se então o quarto, que é um drama. Então começa-se daí esse drama, que pode ser um problema realmente grave de saúde, que pode ser um problema de relacionamento, que pode ser um problema financeiro que se acumula e se acumula e se acumula. Isso tudo foi criado por um pensamento. Porque eu, segundo Descartes, sou o meu pensamento. Mas os físicos quânticos estão mostrando que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos a consciência que observa esse pensamento, através do experimento da dupla fenda, feito no século passado. Esse experimento mostra que necessita-se de um observador para que o átomo ou elétron crie uma nova potencialidade dele. Senão ele é inúmeras potencialidades. Precisa-se de um observador. Então, sempre foi pensado assim, que o universo criou a consciência. E não é assim. É a consciência que criou o universo. A consciência precisa existir para que o universo exista. O universo ele precisa de um observador para existir. Ele precisa de um observador para que as coisas que existem no universo existam. Então a máxima de Descartes não deveria ser penso, logo existo, mas sim existo, logo penso. Porque eu existo enquanto consciência infinita conectada com a fonte que me criou. E assim nós vamos tendo uma criação diferente da criação que nós temos enquanto nós nos sentimos limitados pelos nossos pensamentos, pelos condicionamentos que nos colocaram. Esses condicionamentos não são só nossos, esses condicionamentos são nossos, eles têm um nível. Eles têm um segundo nível, que é os condicionamentos que vieram das transgeracionais, das gerações passadas. E tem um terceiro nível, que são os condicionamentos que Jung chamou de consciente coletivo. Inconsciente coletivo. Esses condicionamentos que são daí da sociedade. Então nós somos também bombardeados por esses condicionamentos da sociedade porque nós queremos estar sempre junto e de acordo com a sociedade em que nós estamos inseridos. Isso faz com que nós cada vez mais entremos nessa ilusão de acharmos que nós somos os nossos pensamentos. E nós não somos realmente. Isso já está provado pela física quântica. Isso já foi dito por Jesus também, quando ele fala que eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, e nós somos também descendentes do Pai em termos de consciência, nós também somos um com a fonte que nos criou. Nós também somos consciência. E é por isso que muitas vezes as pessoas querem colapsar coisas e seus desejos e elas não conseguem colapsar isso.
porque elas acham que são seus pensamentos, elas vão através desses pensamentos sempre se ligando às suas crenças, crenças essas limitantes que levam sempre a uma limitação em relação ao que eu sou, ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer, ao que eu tenho capacidade, ao que eu tenho merecimento. Tudo isso está ligado também à dependência emocional que nós temos em relação às pessoas que nos criaram, às pessoas que estão próximas a nós. Porque nós não queremos, de maneira nenhuma, interferir nesse relacionamento que já existe. Por mais que muitas vezes esse relacionamento não seja um relacionamento bom, mas nós temos, por dependência emocional, medo de perdermos esse relacionamento. Quando muitas vezes, se nós realmente nos colocarmos como consciência, olharmos para os nossos pensamentos e olharmos para as nossas crenças e trocarmos as nossas crenças, nós vamos também fazer uma modificação nas crenças e nos pensamentos das pessoas que estão ao nosso redor, trazendo uma mudança não só na nossa vida, mas em todo o ambiente em que nós estamos inseridos. Isso é muito importante para que nós possamos entender de fato e de uma maneira muito lógica que nós criamos a nossa vida e que nós criamos a partir da consciência que somos. E se nós somos limitados, nós vamos criar limitação. Se nós temos a expansão do pensamento, nós vamos ter uma vida muito mais expansiva e criativa, porque a consciência, ela é criativa. Nós vamos falar num outro vídeo a respeito de como a frequência da segurança faz com que você crie o que você deseja. Como essa frequência vai trazer para você uma nova versão sua. Nos segue para mais conhecimento, autodescoberta, porque nós sempre estamos aqui para trazer para vocês mais consciência e menos ilusão. Até a próxima!